E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor de discursivos aqui do Estratégia. Como vocês sabem, é sempre uma satisfação estar aqui para falar com vocês sobre essa parte que é muito relevante no seu concurso, que é a realização da prova discursiva. A gente tem aí o desafio da prova do CNU Docentes, PND, se aproximando, então é importante que vocês ultimem a sua preparação, de modo que cheguem em condições tranquilos para realizar a prova discursiva, né? Como eu já mencionei em ocasiões anteriores, né, a gente tem um edital particular, né, uma primeira vez que a gente tem um edital nesse sentido. Então, para nós, professores, acaba ficando um pouco mais complicado entender exatamente qual é o foco de cobrança da banca examinadora. No caso de vocês, nós apostamos, né, de acordo com a leitura atenta do edital, que haverá uma situação, problema. E, por isso, no nosso curso, em todos os simulados, nós estamos adotando o formato de estudo de caso. Inclusive, por meio do nosso fórum de dúvidas, lá do nosso curso de Estratégia Concurso, alguns alunos perguntam, né, por que não vai ser um tema de atualidade e tal, e a gente explica, ó, tudo leva a crer que deve ser uma situação hipotética a ser apresentada, ou seja, um estudo de caso, e a banca, né, ela, além disso, destinou uma pontuação generosa para o uso da língua portuguesa, então a gente também entende que é importante que vocês caprichem não só em relação ao conteúdo do texto, mas também em relação ao seu formato, tá? Então, por favor, caprichem em relação ao uso da língua portuguesa, o respeito às normas gramaticais, a coesão e a coerência do seu texto, tá? E aí vocês têm que prestar muita atenção no uso dos conectivos, dos articuladores, tá? E também vocês têm que prestar atenção na estrutura do seu texto. De forma conservadora, nós estamos trabalhando um texto estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, que não é aquilo que normalmente a gente faz quando se trata de estudo de caso. Mas recomendo que vocês adotem essa postura conservadora, porque a banca ela pode destinar e deve destinar alguma pontuação à estrutura do seu texto. E se você deixar de observar isso aí, fatalmente você será penalizado, tá bom? Então a gente tem aí as particularidades em relação a um concurso que é inédito. A gente tenta entender, tenta buscar alguma coisa que seja próximo àquilo que a banca vai exigir no dia da prova, beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, só entrar em contato por meio do meu Instagram, prof.marcio.damasceno. A gente pode conversar sobre o assunto, tranquilo, pessoal? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Da mesma forma como sempre funciona. Eu vou passar para vocês um caso hipotético, né? Eu vou mostrar para vocês uma situação. E a partir dessa situação são feitas perguntas, algumas de formas mais abstratas, outras de formas mais concretas, né? Quando eu falo abstrata, são perguntas que não necessariamente demandam a leitura do caso concreto para serem respondidas. São perguntas mais conceituais, tá? Mas, né, o estudo de caso, ele necessariamente tem que trazer um ou mais tópicos ligados à situação que foi apresentada, senão a situação apresentada passa a ser irrelevante, e não é isso que a pessoa quer examinar, né? Ela quer examinar a sua capacidade de dar respostas adequadas a uma situação que pode acontecer na prática da atividade de vocês, na prática da docência. Inclusive, a postura que a gente tem adotado é muito mais uma postura transversal, né? Imaginando que pode ser um tema só para todos os tipos, né? Todas as especialidades dentro desse concurso. Então, dentro da ideia da transversalidade, que é a espinha dorsal, né, pessoal, desses concursos, CNU Docentes, a gente vem trazendo temas que são transversais, que são temas de aplicação, né, premente para qualquer um dos cargos desse concurso, né? Qualquer professor ele pode se deparar com uma situação como essa, e é isso que a gente vem procurando apresentar para vocês, algo que tem a ver com a transversalidade. Nem sempre é isso que acontece, né? A gente viu no outro CNU que nem todos os temas tiveram essa característica transversal, mas a gente aqui trabalha com apostas, né? E é essa a nossa aposta, é um tema mais transversal, um tema que toque, que atinja a todos
os cargos de docência deste concurso. Tranquilo, pessoal? Feitas essas considerações, vamos partir para a nossa questão. Em uma escola pública de ensino fundamental, localizada na periferia urbana, o professor de língua portuguesa, poderia ser qualquer professor, tá? Percebe que seus alunos demonstram apatia diante das aulas tradicionais. O modelo vigente de ensino, o modelo de ensino vigente baseia-se em exposições unilaterais de conteúdo, cópias de definições e exercícios de memorização sem conexão com a realidade dos estudantes, né? Então, essa parte aqui, ela é fundamental para responder à questão, para dar para vocês o contexto em que a situação, né, o contexto, a situação dessa escola pública, dessa turma, né? A disciplina cresce e muitos não conseguem relacionar os conteúdos com sua vida cotidiana. Isso aqui também é importante. Não conseguem relacionar os conteúdos com a sua vida cotidiana. Inspirado nas críticas de Paulo Freire à educação bancária, então a gente tem aqui um conceito que certamente vai ser cobrado na questão. E em sua proposta de uma pedagogia dialógica, outro tema importante, o professor decide repensar sua prática docente. Considerando a situação hipotética apresentada, redija um texto dissertativo que atenda aos seguintes itens, né, pessoal? Explicar o conceito de educação bancária segundo Paulo Freire e seus impactos para a aprendizagem dos alunos. Indicar 3 características do professor que atua sob os pressupostos da educação bancária. Com base no contexto exposto, propor uma atividade pedagógica que rejeite o modelo bancário, especificando objetivos e a forma de participação dos alunos. Tá? Então, algo que seja eu procurei trazer aqui algo bem prático, né, pessoal? Tá, beleza, a gente tem esse contexto, que é um contexto desfavorável. Agora nós vamos, né, agora eu quero saber se vocês conseguem transformar essa realidade. E é isso que esse item C, ele busca, né? E aí, temos um problema. Como podemos resolvê-lo, né? Então, vamos lá. A crítica de Paulo Freire, aqui é a nossa introdução, tá, pessoal? Introdução. A crítica de Paulo Freire à educação bancária evidencia as limitações de um ensino baseado na transmissão mecânica de conteúdos. Refletir sobre essa prática é essencial para compreender como ela compromete a aprendizagem para propor alternativas centradas na participação crítica dos alunos. Então, meus amigos, a gente poderia dizer que essa aqui é uma introdução roteiro, né? Beleza? Porque ela enuncia alguns assuntos que nós trataremos ao longo do nosso texto, né? Então, a gente vai precisar refletir sobre a educação bancária, como ela compromete a aprendizagem e propor alternativas, que está lá no nosso item C, né, centrados na participação crítica dos alunos, né, e não uma participação estática, né. Inicialmente, observe o uso dos conectivos para dar a progressividade do texto. O conceito de educação bancária, segundo Freire, define-se pela ideia que o professor deposita conteúdos prontos em estudantes tratados como recipientes vazios, ou seja, como se o aluno não tivesse nada a oferecer, a contribuir com o processo educacional. Esse modelo induz uma aprendizagem passiva, na qual os alunos memorizam informações sem refletir sobre o seu significado. Desse modo, observe aí também o uso dos conectores, concatenando, né, concluindo, de certa forma, uma ideia que já foi apresentada, a educação se distancia da realidade concreta, a gente viu isso no estudo de caso, e não promove a autonomia, criatividade ou consciência crítica. Longe de estimular a transformação social, esse paradigma acaba reforçando a adaptação dos educandos a um contexto imutável. Tá? À medida que os alunos eles não desenvolvem um raciocínio crítico, eles passam a entender que aquilo que eles vivem é uma realidade que não pode ser mudada, né? Então, daí a importância do estímulo ao raciocínio crítico. Nesse contexto, a atuação docente nesse modelo apresenta características recorrentes. Primeiramente, o professor assume o papel de autoridade absoluta, sendo reconhecido como o único detentor do saber.
Em seguida, observe aí, o texto está todo ligado por conectivos, né? A prática pedagógica reduz-se à narração de conteúdos descontextualizados, que os alunos devem repetir. Por fim, meio que fechando as características de um professor que trabalha sob a égide da educação bancária, né, pessoal? Por fim, ao afastamento da realidade discente, pois os saberes prévios dos educandos são ignorados e a cultura local desvalorizada. Com isso, a relação pedagógica torna-se rígida e unilateral, consolidando a passividade e a alienação, uma palavra muito utilizada, né? O distanciamento da realidade, né? No processo de ensino-aprendizagem. Agora vamos à parte mais criativa do nosso texto. No caso, né, então já linkei com o caso hipotético, né, observa-se a clara presença da educação bancária. Para superar essa situação, é necessário adotar práticas que valorizem a escuta ativa e a participação efetiva dos discentes, né? Uma proposta seria a criação de um jornal mural sobre questões do bairro, né? Aqui são possíveis N alternativas, né? Eu coloquei aqui um jornal mural sobre questões do bairro, né? Então, linkando os alunos com a realidade em que eles se inserem, não é, pessoal? Essa atividade teria como objetivos desenvolver competências de leitura e escrita em gêneros diversos, estimular a análise crítica do contexto comunitário e aproximar o conteúdo escolar da experiência dos alunos. Nessa dinâmica, os estudantes atuariam como protagonistas, sugeririam temas, escreveriam textos e colaborariam em todas as etapas. Qual seria, né, aqui a participação do professor? O professor, por sua vez, seria mediador. Essa palavra é importante. Não o detentor do saber, né? Não aquele que possui todo o saber numa posição de superioridade em relação aos discentes, né? Mas ele seria um mediador e participaria desse processo, dessa forma, incentivando o diálogo, corrigindo de forma compartilhada, é óbvio, né? E garantindo que o aprendizado se desse por meio da construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, a prática pedagógica se tornaria significativa ao mesmo tempo em que reforçaria a cidadania, uma palavra que é muito cara nos textos de redação, né, pessoal? E a consciência crítica dos educandos. Aqui a conclusão, né? A conclusão, meus amigos, é nada de novo no front, né? A gente não, nesse tipo de texto, a gente não deve colocar fatos novos na conclusão. A conclusão, normalmente, ela é uma retomada daquilo que foi mencionado ao longo do texto. Eu sei que muitas vezes vocês estão acostumados com as redações de Enem, por aí, que tem uma proposta de intervenção, mas esse não é o caso. Se a banca não pediu de forma expressa que você apresente soluções, nesse caso até pediu, mas eu desenvolvi num parágrafo separado porque eu queria desenvolver, mas eu escrevi num parágrafo separado que eu queria desenvolver bem a ideia, tá? Mas se a banca não pedir uma solução, não é necessário que você coloque no seu texto, tá bom? Se ela pedir, obviamente, você deve colocar isso, não necessariamente precisa ser feito na conclusão, que foi o que eu fiz aqui no nosso caso, beleza? Vamos seguir. Portanto, então aqui é um conectivo clássico que indica que o show está terminando, né, pessoal? Ao rejeitar a educação bancária, o professor possibilita um ensino emancipador. Assim, o aluno torna-se sujeito ativo e a aprendizagem conecta-se à realidade, o que fortalece a autonomia e a criticidade, uma palavra que apareceu demais aqui no texto, beleza? Meus nobres, é isso. Espero que vocês façam uma boa prova, creio que esse seja o último simulado, tá? Se não for ótimo, teremos mais uma oportunidade de interagir. Desejo a vocês uma excelente prova, se for o nosso último. Tá? Contem comigo, podem entrar em contato comigo. Tá? Desejo a vocês força nessa reta final, espero que vocês consigam arrebentar nessa prova, beleza? Depois manda aí para mim as notícias de aprovação, que é o nosso combustível para continuar aqui no nosso trabalho, beleza? Forte abraço, meus amigos, até breve.